Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando sobre as mulheres da Bíblia, né? Aprendendo com as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Hulda e dentro disso vamos aprender como usar os nossos dons espirituais com sabedoria. Hulda viveu em Jerusalém em um momento crítico da história de Israel. Após a morte de Salomão, a nação estava dividida em dois grupos rivais. As 10 tribos do norte se autodenominavam Israel, e as duas tribos no sul eram conhecidas como Judá. Tanto no norte como no sul, a idolatria, a adoração a Baal, rituais de prostituição e de sacrifício humano haviam se misturado à religiosidade do povo. O Senhor, Deus de Israel, algumas vezes era visto apenas como um Deus entre muitos. Outras vezes, simplesmente não era cultuado. Os líderes de Israel eram tão maus que, em 722 a.C., as 10 tribos do norte foram capturadas pelos assírios e levadas para o exílio ao leste do rio Eufrates. No sul, a pequena nação de Judá rechaçou invasores, mas foi apenas uma questão de tempo até também ser capturada. A maioria dos reis de Judá eram homens maus e a nação era corrupta. Em meio a isso, nasceu um príncipe chamado Josias. Seu avô Manassés foi um dos reis mais perversos de Judá. Seu pai Amon não era muito melhor e foi assassinado por seus servos quando Josias tinha 8 anos. Esse menino, de apenas 8 anos, de repente se viu no trono de Judá. Entretanto, uma coisa boa aconteceu. De alguma forma, talvez com sua mãe Jedida ou com seus tutores, Josias aprendeu a andar na lei do Senhor Deus e a seguir o exemplo de seu ancestral, o rei Davi. Dentre as gerações de governantes totalmente corrupto, surge um garoto cujo coração estava direcionado para Deus. Quando Josias tinha 26 anos e já estava reinando há 18 anos, ordenou que fossem feitas restaurações no templo que Salomão havia construído. A casa de Deus havia sido profanada por cultos pagãos e estava em ruínas. A quantidade de trabalho a ser feito era estarrecedora, mas o dinheiro havia sido coletado para esse propósito e Josias ordenou que as obras começassem. Durante essa reforma, um trabalhador tropeçou no antigo pergaminho. O que era aquilo? O que dizia? Qual o seu significado? Ninguém sabia. Mesmo Ilquias, o sumo sacerdote, não conhecia o significado desse escrito sagrado. Ele informou o achado a Safã, o secretário, e Safã informou a Josias, o rei. Quando Josias ouviu as palavras do pergaminho que Safã leu, sua reação foi imediata. Ele rasgou as suas roupas e ordenou que todos que estivessem dentro da distância de um grito descobrissem algo sobre aquele livro da lei do Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Seja o que for que Safã tenha lido para Josias, falara claramente da destruição que Deus traria ao seu povo, se este se afastasse do seu caminho. Não havia dúvida na mente de Josias de que, se aquilo tudo fosse verdade, seu reino corria grande perigo. Embora assustado, Josias também era um homem de ação. Ordenou a todos os líderes do reino que descobrisse o que aquele livro significava. Para isso, teria que encontrar um profeta, alguém que pudesse discernir o significado por trás daquelas palavras.
Havia alguns profetas em Jerusalém naquele tempo. Em Jeremias 1:2, ficamos sabendo que Jeremias vinha recebendo mensagens proféticas de Deus para Judá há pelo menos 5 anos, na época em que o pergaminho foi encontrado. Em Sofonias 1:1, capítulo 1, versículo 1, descobrimos que esse profeta também estava em ação em Judá durante o reinado de Josias. Não parece estranho então que em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, lemos que Ilquias, o sacerdote, e o restante dos conselheiros do rei tenham procurado uma mulher para explicar a palavra do Senhor? Procuraram Hulda, uma profetisa que era esposa de Salum, que cuidava do guarda-roupa real. Algumas vezes ouvimos declarações de que Deus é forçado a usar mulheres para fazer o trabalho de homens quando estes não estão disponíveis. Muitos usam essa argumentação para justificar o trabalho que mulheres realizam no campo missionário. É difícil sustentar essa ideia a partir do nosso texto. Havia profetas, homens em Jerusalém, mas Deus havia concedido um dom espiritual especial a Hulda, e o Senhor a usou para enviar sua mensagem ao sumo sacerdote e ao rei. Sabemos muito pouco sobre essa mulher. O versículo 14 nos diz que Hulda vivia na cidade baixa de Jerusalém. Em alguns mapas antigos de Jerusalém, o bairro novo é chamado de bairro universitário, e a tradição judaica nos diz que Hulda provavelmente era uma professora. O que sabemos sobre ela é que era uma profetisa. Ela recebia a palavra de Deus e a transmitia para homens e mulheres. O fato de Ilquias, o sumo sacerdote, e os outros servos do palácio terem procurado por ela sem hesitação, nos diz que era bem conhecida por seu discernimento e devoção. Ela podia ser confiável para lhes dar as palavras de Deus com nitidez, clareza e precisão. Uma coisa é clara: quando procurada, Hulda não mediu palavras. Ela falou de um jeito forte, incisivo e foi direto ao ponto. Não suavizou a mensagem do Senhor com desculpa. Não se recusou a responder por ser uma mulher ou por não querer ofender os homens. Hulda simplesmente usou seu dom. Outra coisa evidente na mensagem de Hulda é que vinha do Senhor, o Deus de Israel. Ela destacou isso em suas palavras proféticas, dizendo: "O Senhor, o Deus de Israel, falou. Assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir." Ela sabia que Deus estava falando por seu intermédio e não enrolou dizendo: "Bem, se vocês querem a minha opinião sobre esse pergaminho ou minha ideia sobre esse livro é..." Ela sabia que era a porta-voz de Deus. Ela sabia. O sumo sacerdote, Ilquias, e as demais pessoas do palácio também sabiam disso. Elas não ficaram discutindo se deveriam buscar uma segunda opinião, levaram a mensagem ao rei. E por ter acreditado que a mensagem de Hulda era de Deus, o rei instituiu uma reforma religiosa em Judá, que foi a mais arrebatadora durante os séculos dos reinos divididos. Não ouvimos falar novamente de Hulda, a profetisa. No momento dramático da cena, ela esteve no palco por um instante e em seguida saiu. Porém, ela se destaca como uma mulher que usou os dons espirituais que Deus lhe concedeu para o benefício de uma nação. Como Hulda, aprendemos que, ao recebermos dons espirituais do Senhor, devemos usá-los sem subterfúgio da excessiva modéstia, sem desculpas e sem rodeios. Aceitar que Deus nos deu talentos para beneficiar o seu povo deve ser o nosso primeiro passo. Precisamos tirá-los da prateleira de nossa vida, desembrulhá-los e colocá-los em uso. Não devemos usufruí-los com ambição egoísta, mas humildemente para a glória de Deus. Com uma atitude santa e vontade de usar nossos dons livre e plenamente,
Ficaremos maravilhados com tudo que Deus pode fazer através de nós. Quando usamos os nossos dons para servir o povo de Deus, o seu poder trabalhará por intermédio de nossos talentos. Esses dons são, afinal, a expressão do poder e da presença de Deus em nossa vida. São a evidência do trabalho de Deus em nós. Eles podem nos transformar quando os colocamos em ação. Isso é um motivo suficiente para os desembrulharmos e os colocarmos em uso. Então, essa é a palavra de hoje, sobre uma mulher comum que tinha uma vida comum e que sabia usar os seus dons naquilo que o Senhor a chamou para fazer. Eu não sei qual é o seu dom, mas com certeza você tem alguns dons aí, ou vários, ou milhares. Seja qual for o seu dom, vá para o Senhor, vá para os pés deles. Fala: Senhor, eu quero ser usada. Como eu posso ser usada? Ensina-me, Senhor, a andar em seus caminhos. Que a sua vida possa agradar o coração do Senhor. Que você possa ter um coração voltado, conectado totalmente a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, em sua casa, em nome de Jesus. Amém.